Olá pessoal, meu nome é Demetrios, eu sou o criador do Instituto Internacional de Evolução Humana e nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre a programação neurolinguística, conhecido como PNL. O que é a programação neurolinguística? Então, a programação neurolinguística, ela é uma ciência que busca reprogramar a nossa mente. E por que isso? Para transformar todos os nossos sentimentos negativos para positivos. O nosso cérebro, ele é uma máquina muito interessante. E na programação neurolinguística é assim que nós tratamos ele. Como é que foi criada a programação neurolinguística? Richard Bandler, em 1970, começou a pesquisar alguns dos maiores terapeutas da época e pessoas que tinham os melhores resultados na área de desenvolvimento humano. Então, junto com o seu professor John Grinder, de linguística, eles começaram a criar um método para alterar os significados do que as pessoas tinham em relação ao seu passado através da palavra, da linguística, da palavra. Então, a PNL, nós trabalhamos com o conceito que nós temos um pensamento, um sentimento, uma emoção que gera a nossa energia. Só que, quando nós temos o pensamento, nós podemos colocar ali a palavra. Essa palavra, que pode ser nossa, um auditivo interno, uma voz interna nossa mesmo, para transformar aquele sentimento que viria em outro sentimento, em outra emoção. O nosso cérebro, ele tem uma coisa assim muito interessante, que quando acontece algo e nós temos um sentimento negativo em relação àquilo, nós podemos viver aquilo que nós estamos vivendo de diversas formas. Nós sabemos que sempre tem mais de um ponto de vista que nós podemos viver. Quando nós estamos vivendo algo com um ponto de vista que traz sentimentos negativos, ao invés de nós já ressignificarmos e conseguirmos observar, sentir por outro ponto de vista, o nosso cérebro parece que diz assim, não, eu vou ficar lembrando dessa cena por uns 3 ou 4 anos a mais, com esses sentimentos negativos, até que depois talvez você possa rir dele. Então muitas pessoas até falam, né? Olha, isso aqui daqui a 5 anos tu vai estar rindo do que está acontecendo agora. Essa frase mostra uma sintaxe que diz que se daqui a 5 anos nós vamos estar rindo daquilo que está acontecendo, significa que em 5 anos vai acontecer alguma coisa que vai alterar o modo como nós vamos lembrar daquilo que nós vivemos. Então, se nós sabemos que isso vai acontecer, por que nós esperamos 5 anos? Então, é isso que as pessoas fazem em terapia, vão no psicólogos, né? E demoram anos e gastam muito dinheiro para ter os resultados. Com a PNL, os resultados são rápidos e funcionam. Por quê? Porque ao invés de esperar os 5 anos para fazer o que os 5 anos de terapia ou 5 anos de vida normal demoraria para fazer, nós já vamos direto na estrutura da mente, na estrutura de como está essa lembrança, alteramos ela e aí os novos sentimentos já vêm na hora. Como é que funciona? Por exemplo assim, se eu perguntasse aqui para vocês, olha, lembrem aí de um momento bem feliz da vida de vocês, um momento bem feliz. Peguem um momento bem feliz. Agora, localizem a luminosidade desse momento feliz. Agora nós vamos trabalhar o que nós chamamos de uma modalidade, uma forma de trabalhar uma estrutura de algo. Essa luminosidade deixa ainda mais claro na sua mente. Deixando ainda mais claro, possivelmente você começa a se sentir ainda mais feliz. Os sentimentos bons que tem naquela lembrança começam a melhorar ainda mais. Eles afloram. E o que acontece no caso de sentimentos negativos? Quando nós lembramos de sentimentos negativos, de lembranças negativas, eu até vou pedir para você lembrar de uma lembrança negativa. Possivelmente, na luminosidade dessa cena, está um pouco nebuloso. Talvez não esteja totalmente escuro, talvez esteja só um pouco escuro ou acinzentado, como se fosse uma espécie de modalidade que até utilizam em filmes de terror, onde fica mais escuro, né? Vocês podem perceber que em filme de suspense, de terror, quando vem aquele suspense, a pessoa passando no corredor, já vem aquela musiquinha, que é uma outra modalidade que nós trabalhamos na PNL, o auditivo, e já muda a luminosidade para um pouco mais escuro, e a gente
já trabalhando na semente. Então, lembrando dessa lembrança negativa, essa submodalidade, essa modalidade da luminosidade, essa submodalidade da luminosidade, ela possivelmente está um pouco mais escura. Agora, eu vou pedir para você fazer o seguinte: deixa essa cena que você tem um sentimento negativo em preto e branco. Começa a lembrar agora de ela preto e branco. Deixa ela em preto e branco. E agora comece a se distanciar da cena cada vez mais. Distancie a cena cada vez mais. Bom, talvez você não tenha feito esse exercício aqui no vídeo. Agora, se você fez, você vai perceber que cada vez que você distancia essa cena em preto e branco, se você fez isso, o sentimento negativo que tinha ali já mudou. E isso aqui em um simples vídeo. Se você não fez durante o vídeo, você pode fazer depois. Tem muitas pessoas no mundo que têm alcançado os resultados sensacionais utilizando a sua mente. E elas dizem como funciona, como fazem, eles escrevem livros, elas postam, elas criam vídeos. E está à nossa disposição para utilizar. Por que nós não utilizamos? Então a PNL, uma pessoa que faz uma formação, que obtém o conhecimento da programação neurolinguística, ele obtém o conhecimento de como funciona a sua estrutura da mente, como que a própria pessoa estrutura todos os sentimentos da sua vida, do passado, como ele pode reestruturar isso e como ele pode usar essa forma que a sua mente funciona para visualizar o futuro que ele quer e perceber qual a melhor ação que ele pode fazer hoje. É muito interessante. Por quê? O nosso cérebro sempre nos diz o que pode ou não acontecer. Como é que isso funciona? Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa, aí nós fazemos e não dá certo. Aí nós chegamos para o nosso amigo, né, e falamos: sabe o que é? Que na verdade eu achava que não ia dar certo mesmo. Então a própria mente da pessoa já estava dizendo que não iria dar certo. Tinha uma crença ali que estava dizendo: olha, não vai dar certo. Quando a pessoa conhece a PNL, tem esses conhecimentos, ela percebe isso, conscientemente vem à tona. E o que ela faz quando ela percebe isso? Ferramentas mentais da programação neurolinguística que identificam qual o obstáculo que nós estamos vendo e como que nós podemos superar ele. Agora, se nós não temos o conhecimento da programação neurolinguística, nós não identificamos isso. É que nem conta a história do primeiro índio que viu um barco no mar. Quando começaram a surgir os barcos no mar, né, quando estavam chegando à terra, os primeiros navegantes, os índios olhavam e não viam um barco. Por quê? Porque eles não conheciam o que era um barco. Nós não temos como ver algo que nós não conhecemos. É por isso que às vezes nós mostramos algumas imagens para as pessoas e falamos: o que você está vendo? Eu estou vendo o mar, estou vendo isso. E você viu esse rosto aqui? Agora que você disse, eu vi. Claro, porque antes você não estava vendo porque não tinha dito. Estava ali o rosto, sempre esteve. E a gente só vê quando a pessoa fala. Por isso que muitas vezes nós estamos conversando e a gente diz assim: bah, mas como é que eu nunca pensei nisso? E é assim que funciona na PNL. Então, nesse caso do índio, teve um índio lá que, por algum motivo, ele começou a perceber uma diferença. Ele começou a falar: olha lá um barco, logicamente na linguagem dos índios. E os outros índios, aonde? Ele não falou, logicamente ele não falou: olha lá um barco, porque não existia essa palavra, né? Ele falou: tem algo lá. E os índios não viam. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que desenhar um barco na areia, para então os índios perceberem como era a forma, e aí olharam e começaram a ver que estavam vindo os barcos aonde eles estavam. Quando nós temos um conhecimento, o que acontece com a gente? Nós falamos assim: nossa, todo esse tempo acontecia isso, eu não percebia? Quando nós falamos para as pessoas assim: olha, você pode identificar como que uma pessoa pensa, se uma pessoa faz as coisas mais rápido ou se ela faz mais devagar, de acordo com as palavras que ela usa. Sério? Sério. Pega as palavras que a pessoa usa e você já vai saber se ela vai ser um funcionário, um amigo,
um companheiro que faz as coisas mais devagar ou se faz as coisas mais rápido, através da palavra. Através da palavra, por exemplo, nós podemos identificar se a pessoa tem a tendência de se prender no passado, aos sentimentos do passado, ou de não se prender, rapidamente se libertar e já olhar para o futuro. E por que isso é importante? Porque se nós também temos uma tendência ou de nos prender no passado ou de olhar mais para o futuro. Se nós temos a tendência de olhar mais para o futuro, ou seja, acontece algo, já passa e nós já olhamos para o futuro e estamos nos relacionando com alguém que tem a tendência de se prender mais ao passado, a nossa tendência é falar, olha, esquece isso, vamos para frente. Só que para ele não é assim que funciona a estrutura da mente dele. Tem uma forma de lidar com essa pessoa. Então a PNL ela trabalha as formas de lidar conosco mesmos e com as pessoas à nossa volta. Tá bom? Então nesse vídeo é isso que eu queria aqui passar para vocês. Eu vou fazer outros vídeos com outros conhecimentos bem interessantes da PNL. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem mandar mensagem, podem entrar em contato comigo. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais!